Atenção para o top de 5 segundos. Esportes Total. Aqui é muito mais emoção. Esportes Total. Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Ricardo Freud. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é Esportes Total. Eu sou Ricardo Freud e a partir de agora vocês acompanham mais uma edição do Hora da Copa Esportes Total. Tudo sobre a Copa Mundial Qatar 2022. Quase deu zebra. Quer dizer, quase é até exagero falar. Mas os Estados Unidos não deram vida fácil para a equipe da Holanda. Os Países Baixos acabaram vencendo pelo placar de 3-1, mas fica aí um recado. Não existe mais bobo no futebol. Você já ouviu essa frase 500 mil vezes. Como o futebol evoluiu em todas as partes do mundo. A partida de hoje deixou isso mais claro ainda. Apesar da Holanda ter sido a vencedora, a equipe estadunidense conseguiu mostrar que vai dar trabalho no próximo ciclo da Copa do Mundo. Aliás, Estados Unidos que é país sede da próxima edição, junto com México e Canadá. A Copa de 2026 será na América do Norte. Junto comigo, esta tarde, José Daniel. Seja bem-vindo, meu querido José Daniel. E mais um dia de Hora da Copa. Boa tarde, Ricardão. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa tarde de sábado. O calor por aqui. E realmente, a Holanda não chegou a sofrer, né? Porque foi muito letal. Mas os Estados Unidos desempenhou com muita qualidade o seu papel. Se tivesse sido um pouquinho mais preciso, poderia ter surpreendido os Países Baixos, né, meu querido Ricardo? Exatamente, falaremos também sobre a expectativa de Argentina e Austrália, o jogo que será realizado às 4 da tarde. E também falaremos sobre seleção brasileira. Teve corte de atletas hoje, 2 atletas estão fora da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Vamos lá, Hora da Copa, aqui onde a emoção é diferente. Hora da Copa. Vamos falar sobre a primeira partida que rolou das oitavas de final entre Países Baixos e Estados Unidos. A Holanda venceu os Estados Unidos pelo placar de 3-1, gols de Memphis, Blind e Dumfries. A Holanda eliminou o time Yankee, que fez o seu gol de honra com o Wright. Uma partida que, assim, mostra a força da seleção holandesa, da Laranja Mecânica, e mostra que os Estados Unidos vai incomodar muita gente no próximo ciclo, se mantiver a base, né, o José Daniel? 3-1, começou vencendo por 2-0, mas aí o Wright acabou achando o gol lá aos 30 minutos da primeira etapa, né? Aliás, 30 minutos da segunda etapa, e aí começou aquela correria, né? Estados Unidos tocando a bola, a Holanda se postando lá atrás, fechando a casinha, colocando um ônibus na frente do gol lá, da seleção laranja. Mas aí chega no ataque, cruzamento do Blind, um excelente cruzamento, aliás, encontrando o Dumfries lá no segundo pau sozinho para dar números finais da partida, placar 3-1. O que você achou da partida, José Daniel? Um jogo bem aberto, né, Ricardo? Tivemos 4 gols na partida e poderiam ter sido muito mais. Os 2 goleiros brilharam também. E acabou pesando para a Holanda a eficiência, porque Estados Unidos teve excelentes chances também. O Pulisic, com 2 minutos de jogo, teve uma chance claríssima ali. Bateu cruzado de perna esquerda, o goleiro da Holanda fez uma boa defesa. Então, caso a equipe americana saísse na frente, talvez tudo pudesse ter sido diferente, né, Ricardo? Mas vale destacar também, de forma negativa para a seleção americana, o sistema defensivo.
os 3 gols que a Holanda marca são 3 gols que não podem acontecer de forma nenhuma numa Copa do Mundo. O Depay e o Blind chegam sozinho para bater na marca do pênalti praticamente, nos 2 primeiros, e no terceiro o Dumfries levanta o braço pedindo a bola, livre na segunda trave também, sem ninguém acompanhando. Então faltou para a seleção estadunidense um pouco mais de atenção na marcação, não tirando os méritos aqui da Holanda, né, que era a favorita e conseguiu executar bem o seu papel, mas poderia ter sido um jogo um pouco mais difícil caso a seleção americana tivesse um pouco mais esperta, Ricardo. Exatamente, né? Poderia ter sido um resultado diferente se a seleção estadunidense tivesse feito a lição de casa, né, corretamente, mas para a seleção dos Estados Unidos, o pessoal está muito contente por ver que a sua seleção teve brios para brigar pelo resultado até o final também, né, o José Daniel? Afinal de contas, a gente viu a seleção americana, teve um momento que ela encurralou a seleção da Holanda lá no campo de defesa, trabalhando muito bem a bola, tocando de pé em pé, tentando abrir espaços na fechadíssima defesa holandesa e mostrando que o Pulisic realmente é o LeBron James of the soccer, né? Com certeza o Pulisic foi o cara desse time, né? Era até dúvida para a partida, por conta da lesão que ele sofreu no último jogo da fase de grupos. Jogou, foi muito bem, chamou a responsabilidade, e acho que o que pesou também para esse time americano foi o fator experiência, né? É um time muito bom, que fez frente a uma gigante, né, que é a Holanda, que por mais que não tenha título mundial, uma seleção europeia muito conceituada, tem grandes nomes aí espalhados pelo mundo, e os Estados Unidos jogou de igual para igual, como a gente costuma dizer. Acho que faltou mesmo um pouquinho de experiência ali, principalmente na hora da conclusão, um pouquinho mais de calma ali. Claro que o goleirão Nopper fez boas defesas, mas os jogadores estavam nitidamente nervosos também, então isso facilitou um pouquinho a vida da Holanda, Ricardo. Facilitou demais a vida da Holanda. E o Louis van Gaal, no final da partida, na coletiva, disse que a Holanda tem chances de chegar na final, por que não? Afinal de contas, a seleção holandesa, por mais uma Copa, vai passando de fase, chegando nas quartas de final aí, vai mostrando que é uma seleção que, quando chega forte e chega com chances reais de ser campeão do mundo. Será que vai acabar a zica? A zica começada lá em 74 na Alemanha, ou José Daniel? Falar pra você que eu acho bem difícil, Ricardo. A Holanda aguarda o vencedor de Argentina e Austrália, né, que a gente vai ter logo mais, para ser seu adversário nas quartas. E mesmo assim ainda cruzaria com o Brasil, provavelmente a gente espera, né, do outro lado da chave, mesmo que tirasse os hermanos. Eu acho que a vida dura, a Holanda tem uma seleção organizada e tal, mas contra adversários mais difíceis, mais focados, como já vai ser o possível duelo, né, contra a Argentina. Acho muito difícil que a Argentina não vença a Austrália. Contra a seleção argentina já vai ter maiores dificuldades. E contra a seleção brasileira, a zaga, a linha defensiva do Tite, que é a principal marca dessa seleção, acho que nem se fala, né, Ricardo? Mas por que não, né? É uma equipe qualificada, mata-mata é aquela coisa, às vezes é dia, então eles têm que sonhar mesmo. Tem que sonhar mesmo, é uma seleção que joga aí, se a gente for ver o trabalho tático, o desenho tático, é um 3-4-1-2, né, com os laterais tendo uma forte presença no ataque. O Dumfries, que é um excelente ala, né, ele não é um lateral, ele é um ala muito ofensivo, pisa sempre na área, e hoje jogou, e eu vou usar as palavras do TNT Sports, não vou falar o palavrão, mas jogou pra caramba, jogou demais o Dumfries. Excelente trabalho dele no ataque, e também o Memphis finalmente aparecendo na Copa, ele que ficou fora dos 2 primeiros jogos devido a uma lesão, e o Louis van Gaal teve peito, como ele sempre teve, de barrá-lo e falar: quem manda sou eu, ele não está em condições de jogo, ele começa no banco. Mas tá voltando a jogar na hora certa, né, José Daniel?
com certeza é o craque, é a referência técnica desse time. E o Gakpo, né, que é o jovem que vem fazendo uma baita Copa do Mundo também, é um dos artilheiros da edição, inclusive, vai se beneficiar muito dessa companhia do Depay. Os dois ali podem ser a surpresa ofensiva ali na seleção da Holanda para essa fase de mata-mata. E você tocou no desenho tático da seleção do Van Gaal, isso fica muito evidente hoje, né? Além do Dumfries, o Blind também, pelo lado esquerdo, fez o gol, deu passe para o terceiro gol. Então, assim, com a linha de 3 zagueiros, os dois têm muita liberdade para jogar, para buscar profundidade e para pisar na área também. É algo que, com certeza, surpreendeu a defesa dos Estados Unidos na partida de hoje. O Van Gaal, que perdeu apenas um jogo desde que regressou à direção técnica da seleção dos Países Baixos, né? 14 vitórias e 5 empates no comando técnico da Holanda. 19 partidas invicta até o momento. E nos mundiais, o Van Gaal não perdeu nenhum jogo. Você sabia dessa, José Daniel? Ele não perdeu nenhum jogo nos 90 minutos. Ele só perdeu para a Argentina nos pênaltis. É interessante esse dado aí do Louis van Gaal, né? Mostra que os times dele, mesmo quando são derrotados, vendem caro, né, Ricardo? Acho que foi em 14, né, que eles acabam eliminados para a Argentina, na Copa aqui do Brasil, inclusive, e é nas penalidades. Então é uma seleção que tem a linha de zaga muito forte, principalmente com o Van Dijk, né, que é um dos melhores do mundo na posição há pelo menos uns 5 anos aí. É um dos méritos do Van Gaal ter acertado esse time da Holanda depois que voltou. E olha, nos mundiais aí, para complementar a informação que eu trouxe, nos mundiais desde Brasil 2014 e Qatar 2022 foram 11 partidas, 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, só perdeu para a Argentina nos penais. É a Holanda, a seleção holandesa, que vai aí primeira classificada para as quartas de final, e espera o vencedor de Argentina e Austrália, e vai ser um jogaço. Toda vez que a Argentina e Holanda se enfrentam, assim como Holanda e Brasil na história das Copas, é jogo bom. Nem sempre é bom para os envolvidos, né? Tanto a Argentina como o Brasil, às vezes fica com aquela espinha amarga na garganta, né, José Daniel? A gente mesmo como brasileiros, a Holanda é bem indigesta, né? Eliminou a gente em 2010, aquele jogo onde o primeiro tempo da seleção foi muito bom, com o Kaká, com o Robinho, que marcou. No segundo tempo, 2 golzinhos meio achados de bola aérea ali, expulsão do Felipe Melo. Isso para não falar do 3-0 de 2014, né, na disputa pelo 3º lugar. Então, não vai ser vida fácil pro adversário da Holanda em qualquer que seja a fase que a gente ou a Argentina nos encontre. Isso sem contar os jogos mais antigos. Você falou os mais recentes, vou falar os mais antigos. Em 74, no Mundial da Alemanha, Holanda e Brasil se enfrentaram no triangular final, vitória da Holanda pelo placar de 2-0. Naquele jogo, o Luiz Pereira foi jantado pelo ataque formado por Nexins e pelo saudoso Johan Cruyff, o jogo que o Zagallo na véspera disse que não precisava estudar a seleção holandesa. Eu acho que ele se arrepende até hoje de não ter estudado essa seleção. Anos depois, em 98, tivemos aí a semifinal que para muitos foi considerado o melhor jogo da Copa. Naquela oportunidade, Brasil e Holanda se enfrentaram e decidiram a vaga para a final nos pênaltis. Vitória do Brasil depois de um empate em 1-1, gols de Kluivert e Ronaldo Fenômeno. Aliás, cara, eu lembro desse jogo, eu era muito jovem, tinha 14 anos de idade e foi um jogaço. E mais atrás ainda, e aí você não vai lembrar, 4 anos antes, já tinha sido um jogaço também, o jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 94, Holanda e Brasil 3-2, um jogo memorável para os brasileiros, na comemoração de Bebeto, que quando faz um dos gols, faz aquele ninar de braço, que o filho dele, Matheus, tinha acabado de nascer. Então assim, são jogos muito interessantes da história da Copa do Mundo entre a seleção brasileira e a seleção da Holanda. E Holanda e Argentina, caso venha acontecer, vai se repetir mais uma vez no Mundial, lembrando que Holanda e Argentina foi a final do Mundial de 78, vencida pelos argentinos, né, teve gol do Mário Kempes na final, partida disputada lá no Monumental de Nunes.
E tiveram outros jogos da história aí entre Argentina e Holanda também que foram muito importantes. Bom, ao final da partida, José Daniel, o capitão Van Dijk disse que a Holanda ainda pode melhorar. Né? O Van Dijk, perguntado na saída do campo, disse o seguinte: acho que jogamos bem, mas ainda poderemos ter feito melhor. Mas estamos nas quartas e estamos contentes, destacou aí o Van Dijk. Concorda com ele que a Holanda pode jogar um pouquinho melhor do que vem apresentando aí até o momento no Mundial Qatar? José Daniel. Com certeza pode, Ricardo. Com certeza pode. Não só propondo o jogo com a bola no pé, mas principalmente defensivamente, né? Uma seleção que joga com uma linha de 3 ali, que sem a bola acabam sendo 5, né? Se você pegar aqui o Dumfries e o Bland, voltam bastante para ajudar. Não pode ceder tantos espaços como cedeu hoje para a seleção americana, né? A bola que eu comentei isso do Pulisic, com 2 minutos de jogo, ele recebe o passe praticamente sozinho ali na pequena área, não havia impedimento, foi uma grande oportunidade que perdeu o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos e, querendo ou não, se você dá uma bobeada dessa em Copa do Mundo, pode ser fatal. Jogo de mata-mata é o detalhe que conta. Dessa vez não fez falta, né? O Pulisic acabou parando no goleirão, mérito do Noper também, que fez outra boa partidaça, vem fazendo uma excelente Copa do Mundo, mas a Holanda tem que ficar mais ligada, porque num confronto contra uma Argentina, por exemplo, se cair uma bola dessa no pé do Messi, talvez até no pé do Julian Álvares, que vem jogando muita bola, pode ser que o desfecho seja diferente, Ricardo. Exatamente, né? Exatamente, pode ser que o desfecho seja diferente. Vamos aguardar aí quem será o adversário da Holanda, que o jogo vai ser realizado daqui a pouco entre a Argentina e a Austrália. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. Bom, agora são 2 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta falaremos sobre o pré-jogo de Argentina e Austrália. O José Daniel vai falar um pouquinho sobre o que ele acha da partida. E a gente vai resenhar aqui no Hora da Copa Esportes Total. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esportes Total. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o mais jovem piloto a vencer um grande prêmio foi o alemão Sebastian Vettel, ganhador do Grande Prêmio da Itália em 2008, aos 21 anos, 2 meses e 11 dias. Antes disso, o título de mais jovem vencedor de um Grande Prêmio da Fórmula 1 pertencia ao espanhol Fernando Alonso, que subiu ao pódio aos 22 anos e 56 dias. O mais velho foi Luigi Faggioli, que ganhou sua última corrida aos 53 anos e 22 dias. Aqui, você vai acompanhar todas as provas da maior categoria de automobilismo do mundo, aqui no som da Web Rádio Esportes Total. Não perca! As melhores transmissões esportivas você encontra aqui. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total. Unidos pela vida. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o Green Bay Packers é a única franquia que não tem dono? O time da divisão norte da Conferência Nacional é uma instituição sem fins lucrativos de capital aberto que pertence ao Green Bay Packers Inc., nome oficial da corporação. É comandada pela comunidade de Green Bay, cidade do estado de Wisconsin. Ela possui mais de 300 mil sócios, ao invés de ser propriedade de um indivíduo ou de uma entidade corporativa, sendo a única franquia pública da NFL. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @esportestotal_.
A Esportes Total, em parceria com a Web Rádio Sempre Mais Futebol, estão fazendo aquela dobradinha no canal do YouTube. Acesse o nosso canal do YouTube, Web Rádio Sempre Mais Futebol. Faça sua inscrição e venha torcer pelo seu time do coração. Seja o nosso comentarista e faça parte da nossa arquibancada virtual. Após cada partida, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que assim o YouTube vai reconhecer que você gostou e nos indicar para novos telespectadores. Compartilhe com o seu grupo do WhatsApp, da família, do trabalho, da igreja e, claro, do futebol. Web Rádio Sempre Mais Futebol, o seu canal do YouTube. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Está começando Hora da Copa na Esportes Total. De volta a Hora da Copa na Esportes Total, agora são 2 horas e 50 minutos, horário de Brasília, 2 horas e 50 da tarde. Eu sou Ricardo Freud, comigo José Daniel, e vamos falar agora sobre o pré-jogo de Argentina e Austrália. Argentina e Austrália que já estão escaladas para o confronto, a arbitragem será polonesa. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo agora aqui na Hora da Copa. Hora da Copa. É isso aí, seleção argentina vem a campo aí hoje com a seguinte escalação: Emiliano Martínez no gol, na lateral direita Molina, na zaga Christian Romero e Otamendi, na lateral esquerda Acunha, meio campo Enzo Fernandes, Depou, McAllister e Papo Gomes, na frente Messi e Julian Álvares. O técnico é o Lionel Scaloni. Já a equipe da Austrália vem a campo com Matt Ryan no gol, Degenek, Sutar, Hollis na zaga, na lateral esquerda, Bilic. Na volante, Irvine, Moy e McGreen. Meio campista, o Godwin. Na frente, Leque e Duke. O técnico é o Graham Arnold. Zé Daniel, a Austrália vai jogar naquela história, vai tentar se fechar lá atrás e jogar no contra-ataque. Foi assim que ela conseguiu a classificação dela para as oitavas de final. Vai tentar surpreender a Argentina que vem aí com o Messi, que vai completar, quando ele entrar em campo, 1000 jogos profissionais na história, na brilhante carreira do craque argentino número 10. Realmente brilhante, Ricardão. Um privilégio realmente poder acompanhar a carreira do Messi, um gênio jogando bola. E a Argentina me agrada a escalação, principalmente a entrada do Julian Álvares, né, jogador do Manchester City. O Lautaro não faz uma boa Copa, não vem numa boa sequência. E o Álvares, por outro lado, sempre que entrava correspondia, ia bem, chegou até a marcar gol. Então acho que é uma mudança acertada aí do Scaloni. E baixa na seleção argentina o Di Maria também, né, pelo lado direito, não vai jogar. Estava, se eu não estou enganado, com desconforto muscular, é na dúvida para a partida, né? O jogador mais experiente acaba sofrendo com essa sequência de 2-3 dias para se recuperar. Baixa importante no setor ofensivo da Argentina. E a Austrália deve ser essa pegada mesmo, fechar a casinha ali. O time argentino não é tão bom, tendo que propor o jogo. Já mostrou dificuldades assim nessa Copa, principalmente contra a Arábia Saudita. Então é um jogo aberto, mas acredito que os hermanos classifiquem com tranquilidade, Ricardo. Bom, a partida de hoje pode significar a última chance de Messi para a sua primeira e única Copa do Mundo, né, levantada. O Messi, que participa do seu 5º Mundial, disputou em 2006, caiu nas quartas de final nos pênaltis para a Alemanha. Em 2010 foi eliminado de novo pela Alemanha nas quartas de final com uma goleada de 4-0. Em 2014 perdeu a grande final para a Alemanha também, e em 2018 caiu para a França nas oitavas de final. E, segundo palavras do próprio Messi, certamente é a última Copa e a última oportunidade de conquistar o grande sonho que todos na Argentina têm, que é conquistar mais uma Copa do Mundo.
ele também pode quebrar um recorde, né, em jogos em Copas. Ele já superou o Maradona como jogador argentino e sul-americano com mais partidas em Copas do Mundo. São até agora 22 partidas. E agora tenta quebrar o recorde mundial, que é do alemão Lothar Matthäus com 25 jogos em Copas do Mundo. Se o Messi chegar até a semifinal e disputar todos os jogos, alcançará 26 partidas e vai aí se tornar o jogador com mais jogos na história da Copa do Mundo. Entre Messi e Lothar Matthäus tem também o alemão Miroslav Klose com 24 jogos e o italiano Paolo Maldini com 23. E outro recorde que o Messi vai tentar quebrar, né? Aliás, ele já quebrou, mas quer aumentar, né, essa sina, é o artilheiro argentino em Copas, né? Ele já se tornou recordista de jogos e luta para ser o recordista de gols em Copas pela Argentina. A marca pertence ao ex-atacante Gabriel Batigol Batistuta com 10 gols. O Messi já tem 8, né, contando com o gol que ele marcou nesta Copa. Ele tá empatado com Maradona e Stabile. Até agora Messi marcou gols em todas as Copas que ele disputou. Foi um gol em 2006, 4 em 2004, 1 em 2018 e 2 até agora em 2022. Passou em branco, aliás, em todas as Copas não, ele passou em branco na Copa de 2010, o Messi não marcou nenhum golzinho sequer na Copa lá no ano de 2010, Copa disputada na África do Sul. José Daniel, Messi realmente já está na história do futebol mundial. E ele entrando também para a história desse grande torneio que é a Copa do Mundo, é a cereja do bolo, né, meu querido? Com certeza, Ricardo, com certeza. Falar de Copa do Mundo é sempre maior honra, maior torneio da história do futebol com tranquilidade. E acredito que o Messi esteja legal aí nessa lista seleta de lendas, como você citou aí, nomes como o Matthäus, pelo homem da Alemanha, o próprio Batistuta pela Argentina, aí você tem em Copa do Mundo o Zidane, que também jogou muita bola pela França, o nosso querido Ronaldo Fenômeno, mas acho que nenhum desses daí, quando o assunto é Copa do Mundo, consegue chegar com o rei, né? O que o Pelé realmente fez em Copas é algo absurdo, mas o Messi é o grande nome dessa geração argentina. Assim como a seleção brasileira tem a Neymar dependência, é muito claro que a Argentina também tem a Messi dependência. Algo que o Tite falou numa das coletivas é que as seleções dependem sim dos seus grandes jogadores, dos seus craques. Então ele vai dar tudo de si nessa reta final de competição, nesse mata-mata, para conseguir, quem sabe, chegar a uma final novamente como foi em 2014. Embora eu não acho que será possível dessa vez. Acredito que a história argentina nessa Copa se encerre no máximo ali nas semifinais, Ricardo. Não sei se você vai pela mesma linha. Pois é, e por você falar em Pelé, surgiu uma notícia, né? Não é tão legal a notícia que eu vou dar agora, deixa eu até mudar a trilha. O Edson Arantes do Nascimento, nosso grande Pelé, ele está em tratamento paliativo já do câncer que ele trata desde setembro do ano passado, né? Foi operado de um câncer de intestino. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 82 anos, internado no hospital Albert Einstein, desde a última terça-feira, não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado. O eterno rei do futebol teve metástases no intestino, no pulmão e no fígado, diagnosticadas no início do ano. Segundo a Folha, o ex-craque não responde mais ao tratamento quimioterápico e segue recebendo cuidados paliativos. Então, assim, o rei do futebol, infelizmente, está vendo um momento muito difícil, né, José Daniel? Com certeza, Ricardo, com certeza. Nós, como brasileiros, ficamos evidentemente tristes com a chegada dessa notícia. Ele é um cara que, nesses últimos anos, já lutou contra várias doenças. Sempre a gente via ele internado. Quando ele foi internado dessa vez, até os familiares tentaram tranquilizar por meio das redes sociais. Falaram que era apenas alguns exames de rotina. Mas com essa confirmação a gente consegue ver realmente que não era só rotina, que era algo a mais. Vamos torcer aí, tá orando também para que ele possa se recuperar. Mas a gente sabe também que, com todo respeito ao Pelé, já é um ser humano que está ali numa idade avançada,
que os cuidados médicos, por mais que sejam de primeira linha, às vezes não surtem os mesmos efeitos, mas vamos estar sempre na torcida aí pela recuperação do Rei, para que ele ainda tenha muito que viver e que ele consiga acompanhar esse hexa da nossa seleção, né? Acho que seria muito especial para ele por tudo que ele já viveu no futebol. Pelé foi internado na última terça-feira com um quadro de anasarca, um inchaço generalizado, uma síndrome gênica, um edema generalizado e também uma insuficiência cardíaca descompensada. Cuidados paliativos são feitos em pacientes com doenças ou condições progressivas e potencialmente mortais, com o intuito de dar conforto e aliviar dores e outros sintomas. A torcida organizada do Santos, a torcida jovem, convocou seus adeptos para fazer uma vigília para rezar em franca recuperação ao rei do futebol. Pelé, que foi o grande nome da história do futebol brasileiro e também do Santos Futebol Clube que ele defendeu única e exclusivamente no Brasil. Ele também jogou no Cosmos, no New York Cosmos, lá nos Estados Unidos. Bom, vamos voltar a falar sobre Copa do Mundo. É isso aí, vamos voltar a falar sobre o jogo Argentina e Austrália, falando agora sobre a tristeza argentina durante o torneio, né, mundial de futebol. A Argentina tem um histórico de cair para países tradicionais, hein? Já perdeu a final para o Uruguai em 1930, lembrando que a primeira final da Copa do Mundo foi Argentina e Uruguai, lá no Estádio Centenário. Caiu para a Suécia nas oitavas em 38, eliminada pela Inglaterra nas oitavas em 1966, batida por Brasil e Holanda na segunda fase em 1974 e pela Itália na mesma etapa em 1982. Perdeu a final para a Alemanha em 1990, caiu para a Romênia nas oitavas de final de 1994 e também para a Holanda nas quartas em 1998. Então teve uma sequência de derrotas para a Alemanha nas quartas de 2006 e 2010 e na final em 2014. Em 2018 perdeu para a França nas oitavas de final. Não disputou os mundiais de 1950 no Brasil, em 1954 na Suíça e caiu na primeira fase em 1958, 1962 e 2002. Conquistou o título nos anos de 78 na própria Argentina e em 1986 no México. A Argentina é uma equipe aí que já ficou fora de Copa do Mundo, ao contrário do Brasil, mas que também quando chega atrapalhando e causando estragos em muitas equipes. Falando em 1990, quando ela perdeu a final para a Alemanha, ela que estava defendendo o título, apesar da derrota que ela teve logo no início, né, da competição, se eu não me engano foi contra Camarões 1-0, depois, meu filho, só deu a Argentina, eliminou a gente nas oitavas de final com um gol de Canidia, né, o José Daniel? Sim, jogo doído até hoje para nós brasileiros, né, Ricardo? A seleção se portou muito bem naquele dia e acabou ali na bola, se não me engano, do Maradona, né? O Maradona que achou o Canija e ele com toda a qualidade fez o gol com toda a tranquilidade do mundo, mas é um retrato bem próximo da campanha atual também da Argentina na Copa de 2022, uma estreia conturbada contra a Arábia, derrota por 2-1 de virada, um jogo onde ninguém esperava tal resultado e depois parece que se reabilitou bem, né? Conseguiu vencer as outras duas partidas, classificou em primeiro do grupo como a gente já esperava, tem tudo para classificar logo mais também contra a Austrália, mas tem que estar focado no sapatinho e demonstrar toda a raça argentina que eles sempre demonstram, né? Aquela vontade, aquela gana de vencer, aquela concentração. Copa do Mundo é jogo de detalhe e um detalhe pode fazer a diferença tanto para classificar para o bem, né, quanto para ser eliminado também. Mas até pelo momento do Messi nessa Copa tá jogando bem, por mais que o coletivo em si da Argentina não esteja lá no seu grande momento, principalmente devido à ausência do Lo Celso no meio campo ali, né, o Lo Celso que machucou e acabou sendo cortado da Copa do Mundo, era o titular desse time e era muito importante, principalmente pro Messi ali, para dar um pouco mais de liberdade para ele não ter que voltar tanto para buscar o jogo. Mas o Scaloni, pelo menos hoje, me pareceu acertar na escalação, tá conseguindo contornar esses problemas por contusões e a Argentina deve buscar a vaga hoje com tranquilidade para encarar a Holanda nas quartas, Ricardo. Exatamente. Bom, agora vamos falar sobre a adversária, né? A seleção australiana. A imprensa australiana elogia a boa campanha da seleção na primeira fase
E a vitória sobre a Dinamarca foi um dos pontos altos, né? Todo mundo achava que a Austrália ia ser o patinho feio do grupo e aí acabou surpreendendo todo mundo e acabando ficar aí na segunda colocação, passando aí a Arábia Saudita, que fez um futebol vistoso, um futebol muito bonito, venceu a Argentina até na fase de grupos e também passando à frente da Dinamarca, a Austrália que chegou aí na... Aliás, acho que eu falei bobagem aqui, desculpa, eu falei uma bela de uma porcaria aqui, rapaz do céu. Ô José Daniel, até peço desculpas pra você também, viu, querido, que você tá fazendo um programa com um cara que falou que passa desinformação, não dá, né? Mas assim, voltando a falar... Meu querido, relaxa, às vezes acontece. Que o grupo da Argentina, né, mata-mata agora, calma lá, Ricardo, vamos virar a chavinha. Vamos virar a chavinha. E aí eu tava falando que assim, a imprensa australiana elogia a boa campanha e a vitória sobre a Dinamarca, a Austrália que passou num grupo aí complicado, mas que vai aí enfrentar a poderosa seleção argentina. O técnico da Austrália, o Graham Arnold, tenta motivar o time, né? Afirmando que o confronto é 10 camisas azuis contra 10 camisas amarelas. E vem com muita humildade para esse confronto, né? Muita humildade, sabendo que a seleção argentina é a favorita, mas segundo palavras do próprio treinador Graham Arnold, é um grande 1% de chances que a Austrália tem de chocar o mundo lá no Catar, né? O que você acha, meu querido José Daniel, da seleção australiana até o momento? A Austrália, como você muito bem colocou, Ricardo, surpreendeu demais na fase de grupos, né? A gente via o grupo deles com Tunísia, França e também com a Dinamarca, como praticamente certos que classificariam França e Dinamarca, né, sem maiores problemas. A seleção dinamarquesa acabou sendo uma decepção, ficou em último, e a Austrália surpreendeu, bateu a Tunísia, mesmo depois de ser derrotado para a França, de ter sido goleada na estreia. Então mostra o poder de reação também do elenco australiano, que mesmo após uma goleada, conseguiu se reabilitar rapidamente numa competição de tiro curto como é a Copa, ganhou seus 2 jogos seguintes e buscou essa vaga. É um time que tem muita disciplina tática, apesar da goleada da estreia, depois fez 2 bons jogos muito consistentes, né? Foram 2 vitórias por 1-0 contra Dinamarca e Tunísia. Tem no goleirão no Ryan uma grande referência, é um bom goleiro, já teve passagem ali no futebol inglês, pelo Brighton, então é um jogador experiente. E esses jogos são perigosíssimos contra essas seleções teoricamente menores, né, Ricardão? Porque é o jogo da vida dos caras. Então eles vão fazer de tudo, eles vão correr até o apito final, eles vão tentar, mesmo quando todo mundo acha impossível, que foi algo até que aconteceu na Arábia, né? Se você pegar quando a Arábia vence a Argentina, no dia seguinte o presidente lá da Arábia declarou feriado no país como comemoração. Então é algo que pode realmente mudar a vida desses jogadores e colocá-los na história. Por mais que a Austrália não seja a favorita para ganhar a Copa, obviamente, eliminar a Argentina já seria algo histórico para os australianos, né, Ricardo? Com certeza. Bom, e o próprio técnico Graham Arnold lembra de alguns jogos em que a Austrália contra a Argentina surpreendeu, né? Como mesmo o técnico fala, parece que a seleção sul-americana extrai o melhor da seleção dos cangurus, a Socceroos. Abre aspas, já tivemos alguns jogos com a Argentina, nós os vencemos em 1988 por 4-1 na Copa Ouro na Austrália e também com a equipe olímpica, nós os vencemos por 2-0. Eu só acho que a Argentina traz o melhor da Austrália. Nosso desempenho sempre contra a Argentina tem sido muito forte e muito bom. Como eu disse, estamos entrando no jogo com muita convicção e muita energia, concentrando em nós mesmos e em nosso trabalho. Para mim é um grande 1% estar jogando contra eles, porque eles trarão o melhor de nós. É muito importante, mesmo às vezes Davi contra Golias, isso daí é bíblico, né, é histórico. Às vezes aquele time que você não dá nada chega muito longe, mas é claro, vai ser uma partida muito, mas muito daquelas disputadas, né, José Daniel? Com certeza, Ricardo, com certeza.
E a gente já viu bastante zebra nessa Copa, né? Acho que vem sendo a Copa com mais zebras nos últimos anos. Os times mais qualificados tecnicamente nem sempre estão fazendo valer isso quando a bola rola. Então a pegada da Austrália para hoje é essa aí mesmo. São 11 contra 11 dentro do campo. Tem que dar tudo de si e acreditar até o final, por mais que não seja favorito, tendo toda a humildade do mundo. E é legal você pegar esse retrospecto também, né? Se já venceram a Argentina no passado, por que não surpreender e repetir a história em 2022? Eu, como brasileiro, claro que daria muita risada caso a Argentina caísse fora para a Austrália, mas acho que por espetáculo como um todo seria mais interessante que os hermanos avançassem mais, né, Ricardo? Não sei se você pensa assim também. Concordo com você, meu querido. Seria muito interessante. Bom, e olha, segundo o CIAS Football Observatory, das 16 seleções classificadas às oitavas de final da Copa, a seleção australiana que tem o menor valor de mercado. E o terceiro menor entre as 32 seleções do Mundial, à frente apenas do Catar e da Costa Rica. Para você ter uma ideia, só o valor de mercado do Lautaro Martinez é superior a todo o elenco da Austrália listado, José Daniel. É aquela história, o futebol argentino é um futebol reconhecidamente forte, que sempre traz aí atletas para centenas de equipes no mundo todo, né? Jogadores de alto calibre, como o próprio Lautaro que tá aí, perdeu a sua vaga na seleção titular da Argentina, e claro, o Lionel Messi que dispensa comentários. Mas o futebol australiano, que também vai tentando se desenvolver, tanto é que saiu da Federação da Oceania e disputa as eliminatórias pela Confederação Asiática, né? Para tentar ter um pouco mais de competitividade, vai mostrando evolução nos últimos anos. Tem alguns jogadores aí que já disputam ligas fortes no futebol mundial, mas ainda é um trabalho que precisa ser feito por gerações, né, José Daniel? Com certeza, Ricardo, é um trabalho que está começando ainda, né, de passinho em passinho, mas é importante essa troca de federação aí também, para jogar num nível mais competitivo é fundamental, principalmente pensando em Copa do Mundo, e dá para ver que mesmo sendo algo recente, eles já estão colhendo os frutos, né? A Austrália já surpreendeu nessa Copa de 2022 e tem tudo para, quem sabe, fazer um bom ciclo para estar na de 26 também, principalmente com o aumento de seleções que a gente vai ter aí, né? Pois é, um aumento que, bom, eu espero que não diminua a competitividade da Copa e que não traga jogos ruins também, né? Porque me ajuda a te ajudar também, ninguém merece assistir jogo ruim. Se bem que estão falando aí que o esquema da Copa vai ser grupos de 3, né? Ou eles estão pensando entre grupos de 3 seleções ou grupos de 4 seleções. Grupos de 3 seleções já aconteceu na Copa do Mundo, se eu não me engano, na Copa de 34 e 38 já foi utilizado esse esquema, né? E aí seria o quê? São 2 jogos na primeira fase, e aí depois começa a fase de 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. O que é certo é que o número de jogos por seleções durante a Copa continuará sendo o mesmo. 7 jogos até o título, né, José Daniel? 8 jogos até o título. E outra coisa, voltando só ao assunto da disparidade entre valores, né, jogadores das seleções, só para efeito de comparação, o Lautaro Martinez, ele está avaliado em cerca de 539 milhões de reais pelo Instituto lá, o CIES. Já o jogador com maior valor de mercado da Austrália é o camisa número 10, o Aydin Hustrick, que joga no Hellas Verona. Ele vale cerca de 38 milhões de reais. Ele que é o que joga no futebol italiano. Como eu disse, atletas da seleção da Austrália vão aí aos poucos chegando em ligas fortes. A liga italiana é uma das principais ligas do mundo, é considerada uma das 5 ligas de maior potencial no mundo, né, José Daniel? Com certeza. Camisa 10, o jogador do Hellas Verona,
mostra essa evolução do futebol australiano, e não só na Itália, né, na Inglaterra também, como eu citei há pouco. O goleirão Ryan teve passagem pelo Brighton, se eu não estou enganado. O meio-campista, o Aaron Moy, um jogador muito experiente também, com 32 anos. Atualmente ele está no Celtic. Isso mesmo. Que a gente vê direto disputando a Champions League, mas ele já teve passagens ali pela Premier League também, pelo futebol inglês, tendo jogado ali no Huddersfield, se eu não estou enganado. Então mostra que o futebol da Austrália vem evoluindo no passo a passo, como a gente já conversou aqui, e é muito legal ver isso, né? Ver esses países menores, teoricamente, começando a avançar na sua caminhada e buscando voos maiores, tanto nas eliminatórias quanto na Copa do Mundo. Exatamente, meu querido. Ó, do jogo. A seleção australiana confirma a fama de surpresa porque 15 dos seus jogadores, né, convocados, atuam na Europa em clubes medianos. 8 jogadores atuam em times australianos, 2 no Japão, 1 nos Estados Unidos e 6 vêm de times que disputam atualmente a segunda divisão em seus países. Não que segunda divisão seja ruim, mas, por exemplo, se jogar uma Championship é uma segunda divisão muito forte do futebol mundial, né, José Daniel? Realmente não dá pra você também querer jogar numa liga top 5 rapidamente, né? Você tem que começar de algum lugar, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. E assim como a nossa Série B aqui é muito atrativa, que a gente faz a cobertura aqui na Esportes Total, a segunda divisão da Inglaterra também é muito competitiva, tem diversos clubes muito tradicionais, tem a questão do mata-mata também, em busca do acesso, então é um campeonato excelente para você se destacar também e quem sabe pensar em voos maiores, isso falando para a carreira de atleta no caso, né? E ó, sobre o jogador, o Aaron Moy, ele que atualmente atua no Celtic, ele já jogou no futebol inglês nas divisões de base do Bolton, jogou na Escócia no St. Mirren, jogou também no Melbourne City, que é do grupo City. Depois de lá ele foi transferido para o Manchester City, jogou no Huddersfield, jogou no Brighton, jogou no Sandport, no PH Port do campeonato chinês e atualmente disputa torneios pelo Celtic lá na Liga Escocesa. Bom, agora são 3 horas e 16 minutos, horário de Brasília, vamos aí para um outro intervalo e na volta falaremos sobre a seleção brasileira. Teve cortes, né? Teve cortes. Alex Telles e Gabriel Jesus estão fora da Copa e aí o Tite tem que pensar quem jogará na lateral esquerda caso o Alexandro não consiga jogar na partida de amanhã, na partida de segunda-feira contra a equipe do Coreia do Sul. Já voltamos, hora da Copa na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esporte Total. Você sabia? O draft de 1983 da NFL ficou conhecido como o ano dos quarterbacks. Nada mais do que 6 atletas da posição foram selecionados na primeira rodada desse draft. John Elway foi a escolha do Baltimore Colts. Entretanto, nunca jogou pela franquia. Bateu o pé, ameaçou ir para o New York Yankees na MLB, mas terminou trocado com o Denver Broncos, onde conquistaria 2 Super Bowls. Todd Blackledge foi recrutado pelo Kansas City Chiefs. Jim Kelly pelo Buffalo Bills. Ele acabou optando por assinar com o Houston Gamblers e jogar na USFL até a extinção da liga em 1986. Tom Wilson foi draftado pelo New England Patriots, onde disputou um Super Bowl, se tornando o primeiro quarterback da história a não conseguir realizar um passe sequer no grande jogo da pós-temporada. 0 de 6 tentativas e 3 sacks. New York Jets, que detinha a 24ª escolha do draft, tinha à disposição Dan Marino, mas escolheu Ken O'Brien. Na escolha 27, o Dolphins optou por Marino, que ficou 17 anos em Miami, onde teve 10 aparições nos playoffs, uma aparição no Super Bowl e encerrou a carreira com 147 vitórias e 93 derrotas, 420 passes para touchdown e 252 interceptações, estabelecendo diversos recordes na franquia e figurando hoje no Hall da Fama da NFL. Você acompanha as emoções da NET
International Football League aqui na Esportes Total. O esporte de um jeito diferente. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Siga, acesse, curta, acompanhe Esportes Total. Hora da Copa na Esportes Total. De volta com Hora da Copa Esportes Total. Agora são 3h19, tarde de sábado, aqui no Brasil, horário de Brasília, esse horário, né? 3h19. Eu sou o Ricardo Freud e vocês estão acompanhando Hora da Copa e vamos falar sobre o favorito, quer dizer, até ontem era favorito, depois daquela derrota contra Camarões que deixou muita gente com a cabeça inchada, já começa a surgir algumas dúvidas em relação ao Brasil. Rapaz, José Daniel, a situação do Brasil não tá fácil não, hein, meu amigo? Hoje de manhã, exames apontaram lesões e Gabriel Jesus e Alex Telles foram cortados da Copa. Estão fora, não vão jogar mais a Copa. E aí, a reportagem saiu primeiro no site ge.globo. E agora, logo depois que saiu a reportagem, a CBF emitiu uma nota oficial. Vou ler a nota oficial da CBF, né? Vamos lá. Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado, dia 3. Acompanhados pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. O coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, está em contato com os diretores esportivos de Arsenal e Sevilha para definir se Alex Telles e Gabriel Jesus continuam com o elenco em Doha para a continuidade do tratamento ou se retornam aos seus clubes. E aí, segundo a reportagem do GE.globo, o Gabriel Jesus já vinha com dores no local nas partidas pelo Arsenal, né? O prazo de recuperação da lesão do Gabriel Jesus não é longo, é estimado em apenas um mês, mas impossibilitaria a participação do centroavante da equipe do Arsenal na continuidade da Copa. Já o caso do Alex Telles é muito mais grave, e aí eu trago uma reportagem Deixa eu pegar aqui, tinha separado a reportagem sumiu. Me ajuda a te ajudar. Bom, Alex Telles, ele tá com um problema mais sério porque ele tá com problema nos dois joelhos. Tá? E talvez seja obrigado a passar por uma cirurgia. José Daniel, duas perdas que podem ser sentidas pela seleção brasileira, mas também que pode abrir espaços, por exemplo, no ataque para Pedro ser mais utilizado. Isso é, se o Adenor vai utilizar o Pedro. Para mim, ele convocou o Pedro só para atender o clamor da torcida brasileira. E não tem colocado ele pra jogar, colocou ele muito pouco pra jogar ontem. Eu queria ter visto o Pedro jogando mais pela seleção. Concordo contigo, Ricardo. Acho que o Pedro poderia ter sido mais testado pelo Tite, mas acho que não foi também. Acho que o desempenho dele ontem deixa um pouquinho de dúvida em relação a gente quanto a condição dele no momento, né? Pelo menos para a seleção. Aqui no Brasil a gente sabe que ele deita. Agora, o que mais me preocupa é a questão do Alex Telles, né, cara? Que dá pra você ver que foi uma coisa mais séria. Joelho é sempre algo complicado. O Gabriel também foi joelho, né? E eu falo com propriedade, Ricardo. Eu falo que eu tenho o joelho esquerdo operado também. Tenho cirurgia no LCA, né? A galera, medicina aí vai entender o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então, é sempre uma região ruim pra você machucar. Te limita em mobilidade, aquela coisa toda. Então é algo que preocupa, principalmente porque o Alexandro, que é o titular, saiu machucado também, né? No último jogo, antes da partida contra Camarões, contra a Suíça, o Alexandro saiu reclamando de dores. Então, quem sabe a lateral esquerda não esteja em xeque para a partida de segunda-feira contra a Coreia. Aí a gente teria que ver o que o Tite pode fazer, né? Poderia improvisar o Danilo ali na esquerda, que já fez a função.
e quem sabe manter o Militão na direita, poderia tentar improvisar alguém, improvisar um Fred ali, até o próprio Marquinhos, que entrou no último jogo na função e foi bem, e aí ir com o Bremer ou com o próprio Militão na zaga, mas torcer para que o Alexandro volte, né, que é da posição, e possa fazer a função ali pra gente não sair tão prejudicado. Pois é, e aí segundo exames, né, o Alex Telles sofreu uma ruptura parcial no joelho direito, né? E de acordo com a nota emitida pelo Sevilha, o lateral esquerdo vai começar o tratamento conservador na concentração do Brasil e em seguida viaja para a Espanha. É uma ruptura parcial de grau 2 ou 3 do ligamento lateral interno, além da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. São 2 lesões no joelho direito. E como mostrava, né, quando ele foi substituído ontem, ele chorava bastante, dava sinais que o negócio era muito mais sério do que se imaginava, né, o José Daniel. E em relação aos substitutos, quem poderá fazer aí, às vezes de lateral, como você mesmo já acabou de dizer, é realmente o Danilo, né? Nesse caso, aí teria que improvisar o Danilo na esquerda e alguém teria que fazer a direita, ou o Militão ou o Daniel Alves. Outra possibilidade também é deslocar o Marquinhos para a lateral esquerda, como foi feito na partida contra o Camarões. Nesse caso, teria que escolher quem seria o substituto do Marquinhos no miolo da zaga. Ou ainda, numa terceira hipótese, usar o Bremer. O Bremer também, lá, quando ele jogava no Torino, ele jogou muitas vezes como defensor pelo lado esquerdo. Mas aí no futebol italiano, joga com aquele esquema de 4 defensores atrás, né? O famoso catenaccio que eles usam, né? 3 defensores mais adiantados e um na sobra, Daniel. Exatamente, cara, exatamente. Acredito que o Tite esteja pensando bastante no Danilo, né? O Danilo nos tempos de Real Madrid também, e na própria Juventus já fez a função, já atuou como lateral esquerdo. Verdade que não é a preferência dele, né? Não é a posição, mas é um cara experiente e já fez isso nos clubes. Então acredito que seja a escolha óbvia. Aí a grande dúvida ficaria na direita também, mas imagino que ele iria com o Militão, né? Sendo que no jogo contra a Suíça ele foi com o Militão. O Daniel Alves, acho que mais em último caso mesmo. Então acredito que o Tite esteja pensando nessa linha, mas tem que ver a real condição do Danilo também, né, Ricardo? Até aproveitar para trazer uma informação aqui. Hoje o Danilo e o Neymar, eles voltaram a treinar com bola, né? Voltaram a campo. O Danilo, que está praticamente recuperado da lesão, já foi confirmado que ele vai estar disponível para a partida de segunda contra a Coreia, mas ainda não foi confirmado se ele será titular. Creio que com essa lesão do Alexandro, agora é uma questão de obviedade para ele ser confirmado. Já o Neymar voltou a treinar com bola, mas ainda num ritmo mais leve. Não se sabe ainda a real condição do camisa 10, do craque da seleção, mas ele já voltou a campo, já voltou a treinar com bola, então espera-se que ele esteja pelo menos no banco contra a Coreia nessa segunda-feira, né, Ricardo? Exatamente. E aí, ó, pegando carona aqui no site ge.globo, reportagem de Bruno Cassius, Caio Mota e Rafael Zarco, lá em Doha, no Catar. O Neymar, a evolução da lesão do Neymar, né, da recuperação do Neymar, deixa o Brasil otimista quanto à possível utilização dele nas oitavas de final contra a Coreia. A partida será no estádio 974 às 4 da tarde, horário de Brasília, na próxima segunda-feira. Ele seguirá sendo acompanhado de perto pelos médicos e fisioterapeutas da seleção nas próximas 48 horas. O treino de domingo, o último antes do jogo decisivo, será fundamental para avaliar as reais condições do camisa 10 da seleção brasileira. E, sinceramente, o Neymar só vai jogar se for aquele tipo, não tem o que fazer. Talvez ele apareça no banco de reservas, o Rodrigo comece como titular, até para preservar o craque. Aí é aquela história, por mais que fala, o atleta pede para jogar. Aí o Tite, com tantas lesões que estão ocorrendo nessa Copa do Mundo, e acabou de perder 2 jogadores que eram importantes aí na rotação, tanto o Jesus, que sempre foi um dos preferidos do Tite, como o Alex Telles, o Tite vai pensar 2 vezes antes de queimar todos os cartuchos na Copa, né, José Daniel?
Com certeza, Ricardo, com certeza. Isso para não falar da função do Neymar, né? Neymar que em plenas condições já é o cara mais visado, mais caçado da seleção brasileira pela característica de jogo que ele tem, por pegar a bola, por ir para cima, por dar a caneta. Então é algo que realmente vai entrar nessa avaliação do Tite também. Eu vou na mesma linha que a sua, imagino que ele vai entrar com o Rodrigo ali por dentro na função que era do Neymar. E que o Neymar só vai a campo contra a Coreia na segunda-feira caso esteja insustentável, caso o Brasil esteja perdendo, caso não tenha realmente para onde correr. Coisa que eu não acho que vai acontecer. Acredito que, se Deus quiser, a gente vai ter um jogo tranquilo e que o Neymar só vai voltar mesmo nas quartas de final e aí sim com condições melhores para quem sabe começar jogando. E o Alexandro não volta, tá? No vídeo divulgado pela CBF, no treino fechado da seleção, ele não aparece. Então, logo, Alexandro ainda é desfalque, ele que teve uma lesão na região muscular na região do quadril, e essas lesões são muito preocupantes, tem que ser muito delicada o tratamento, porque lesão no quadril pode deixar o atleta de fora pro resto da vida. Então, não pode forçar o quadril, porque lesão no quadril é muito séria. Vamos lembrar do Gustavo Kirten no tênis, né? Que ele teve que colocar até uma prótese na região do quadril, porque ele não conseguia mais jogar, né, José Daniel? Perfeito, Ricardo, perfeito. Claro que é Copa do Mundo, todo mundo quer estar em campo, mas tem que ter o bom senso que, com certeza, a comissão médica ali da seleção, né, os médicos chefiados pelo Rodrigo Osmar estão tendo esse cuidado, e isso é algo que varia muito também de jogador para jogador, né, Ricardo? A gente viu que o Danilo voltou antes a treinar, que ele já estava em fase final de recuperação, mas o Alex e o Neymar machucaram teoricamente juntos, né? Se esperava já o Alexandre treinando com bola normalmente, sinal que o tornozelo do Neymar evoluiu mais do que o quadril do Alexandre, claro que regiões diferentes, mas comparando que no mesmo tempo os atletas tiveram evoluções diferentes à lesão, então não é ciência exata, é algo que varia do metabolismo de cada pessoa, né, Ricardo? Exatamente. Bom, antes da gente encerrar o Hora da Copa, uma historinha interessante aqui. Hora da Copa. O técnico Graham Arnold, que vai aí treinando a seleção da Austrália, para quem não sabe, ele foi centroavante da seleção Socceroos, né? Ele que é o 10º maior artilheiro da história da equipe nacional. Jogou pelo Socceroos por 12 anos. Em 56 partidas disputadas foram 19 gols. Mas ele não é a pessoa muito benquista lá na Austrália. Não sei se vocês sabem da história, mas eu vou contar lá agora. Quem escreveu sobre isso foi Leandro Stein na Trivela. Ele caiu em 3 repescagens seguidas com a seleção australiana em duelos válidos para a Copa do Mundo. Lembrando que a Oceania não tinha vaga direta, né? Sempre teve que disputar a repescagem aí para chegar na Copa. A maior decepção dele foi em 97, quando o empate sofrido diante em Melbourne encerrou não apenas o sonho da seleção australiana alcançar um mundial, como a carreira do atacante Graham Arnold na seleção. 4 anos antes, também teve a triste realidade. O duelo de repescagem para a Copa de 94 foi justo contra a Argentina. A Argentina na Copa de 94 correu o risco de não se classificar, só se classificou na repescagem no duelo contra os australianos. E o Maradona foi o grande nome dessa repescagem, ele que estava fora durante quase todas as eliminatórias, foi convocado apenas para a repescagem e conseguiu classificar a seleção argentina para a Copa. E aí é complicado, né? O cara fica com essa história aí, né, o José Daniel? Apesar de ele ser o atual técnico da seleção, mas aí, sente muito, né? Afinal de contas, ele era o artilheiro da seleção australiana e nunca conseguiu jogar uma Copa do Mundo. Com certeza, Ricardo. No encerramento da carreira dele na sequência, dá pra você ver que foi uma situação que baqueou demais o atual treinador da Austrália, né? Se ele citou no retrospecto que já tiveram alguns jogos contra a Argentina e foram bem,
já tiveram jogos também que eles não foram muito felizes, né? Como nessa repescagem, onde ele estava em campo, inclusive. Então, com certeza vai ser um misto de emoções para ele na beira do campo logo mais. Exatamente. E aqueles jogos que a gente mencionou, que ele falou na entrevista coletiva, ele estava presente, tá, como jogador, lá nas Olimpíadas de 88 e também na Copa Ouro. O Graham Arnold fazia parte da equipe australiana que venceu aí a Argentina nos 2 jogos. Por isso que ele lembra com tanto carinho e sabe que pode surpreender a seleção sul-americana. Bom, agora são 3h34, horário de Brasília, e termina agora o Hora da Copa. Vamos para os nossos destaques finais. José Daniel, palpite para o jogo de 4 da tarde, Argentina e Austrália. 2-0 Argentina, com o Messi colocando o jogo no bolso, sem maiores dificuldades. Mas o gol vai demorar a sair, viu? Eu também acho, vou na mesma linha que você, José Daniel. Até uma próxima, meu querido, e muito obrigado, viu? Tamo junto, Ricardo. Satisfação sempre aí. Bom resto de sabadão pra nós e pros ouvintes. É isso aí, termina agora o Hora da Copa Esporte Total. A gente volta amanhã a partir das 2 da tarde com a repercussão do jogo da meio-dia, né, que será realizado amanhã. Se eu não me engano, o jogo da meio-dia amanhã, meu querido José Daniel, é França e Croácia, é isso? Vou pegar aqui Amanhã ao meio-dia nós teremos França e Polônia, Ricardão. E isso, França e Senegal. França e Polônia, isso mesmo, França e Polônia. Então a gente vai trazer a repercussão desse jogo. Estarei na mesa juntamente com Guilherme Porto e Marcelo Augusto. Ficamos por aqui, até mais. Hora da Copa Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @Esportes Total _ e hoje à noite, depois do jogo das 4 da tarde entre Argentina e Austrália, tem esporte aqui no Esporte Total. Então você que está nos ouvindo agora, quiser voltar mais tarde aí para acompanhar a nossa jornada esportiva do sabadão, pode vir que vocês serão muito bem recebidos. Vamos aí passar a escala dos jogos de hoje. Tem às 6 da tarde NBA, a partida entre Los Angeles Clippers e Sacramento Kings, com narração de Renan Pestana e comentário de Matheus Laurentino, e às 9h30 da noite, Praia Clube e Osasco pela Superliga Feminina de Vôlei, com Nathan Raliano e Guilherme Matar. Um abraço a todos e até mais. Hora da Copa na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esportes Total. Aqui a emoção é diferente. Esportes Total.